Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para estudar a disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. A primeira coisa que vamos ver são os conceitos sobre análise, projeto e sistemas. Também vamos ver como são os processos para que eu possa desenvolver um sistema. Além disso, vamos entender o que é requisito, pois é com o requisito que conseguimos construir o sistema. Precisamos entender esse requisito para que consigamos construir o sistema para atender ao nosso cliente. E também vamos ter uma introdução de uma técnica de modelagem de sistemas. Os conceitos: o que é análise, o que é projeto e o que é sistema. Análise. Segundo o dicionário Aurélio, análise é o exame de cada parte de um todo, para que conhecer suas naturezas, suas proporções, suas funções e suas relações. Ou seja, quando falamos em análise, temos que entender o todo que está envolvido, para que consigamos, então, construir algo. Projeto. Segundo um outro dicionário, o dicionário Saraiva, é um plano para a construção de uma obra, incluindo desenhos, cálculos e orçamentos. Ou seja, quando estamos projetando, precisamos, então, modelar, desenhar, criar planos para que esse projeto tenha sucesso. Sistemas. Segundo também uma definição do dicionário Aurélio, sistema é a disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam com uma estrutura organizada. Ou seja, sistema é um conjunto de elementos que estão relacionados entre si de forma organizada. O que temos, então, como um exemplo de sistemas? Podemos dizer que o sistema solar é um sistema porque ele é um conjunto de planetas que estão relacionados, que estão organizados. Também temos o corpo humano, que ele é composto pelas partes do corpo humano. A nossa cabeça, o nosso corpo, nossos membros. São partes que estão organizadas e que formam o corpo. No caso de sistemas, na visão da informática, o que temos? Temos que um sistema é um conjunto de programas que possibilitam ao computador realizar determinada tarefa. Então, quando falamos que estamos construindo um sistema, significa que estamos construindo vários programas que vão estar relacionados e organizados. Para que a gente possa construir um sistema, é necessário trabalhar de uma forma organizada. Para isso, precisamos trabalhar dentro de um processo. Processo. Temos aqui, então, uma definição de ciclo de vida de sistemas, que é uma representação abstrata de um processo de desenvolvimento de software. O ciclo de vida do sistema também é conhecido como modelo de processo ou paradigma da engenharia de software. Temos 4 principais tipos de processo. Temos o cascata, o espiral, a prototipação, o evolucionário incremental. Cascata é, até hoje, o mais utilizado dos ciclos de vida no desenvolvimento de software. Ele apresenta todas as fases para um correto desenvolvimento desse software. Começamos com o levantamento das informações necessárias, a análise dessas informações, o projeto, a implementação, a implantação e, finalmente, quando esse sistema já está implantado, passamos para a manutenção. A questão de ser um cascata significa que eu preciso concluir uma fase para passar à fase seguinte. O que isso quer dizer? Eu só consigo fazer a fase de análise a partir do momento que eu concluir todo o meu levantamento de dados. Eu só consigo fazer a fase de projeto
ou seja, criar os meus modelos desse meu sistema a partir do momento que eu fiz toda a minha análise, que eu fiz as reuniões com o meu usuário. Eu só consigo fazer a implementação, eu só consigo fazer a codificação dos meus programas quando eu terminei, então, todo o meu desenho, todo o meu projeto deste sistema que estou construindo. Só faço a implantação quando concluir a codificação. Por isso que chama-se cascata. O próximo modelo de processo, ele é um modelo que veio para evoluir o modelo de cascata. Ele trouxe aqui a questão do planejamento, que era algo que não tínhamos no modelo cascata. Além disso, ele também traz aqui a questão da análise de riscos, que era algo também que não era apresentado no modelo em cascata. E a grande diferença dentro do modelo espiral é que, como vocês podem perceber, eu estou dentro de um círculo de desenvolvimento de sistemas. E, ao contrário do que acontecia no modelo em cascata, eu posso desenvolver o meu sistema em partes, sendo que cada parte vai passar por todo o processo. Quando eu terminar toda essa fase desse processo, eu inicio novamente uma outra parte do sistema. Desta forma, eu consigo entregar ao cliente o meu sistema em partes, e não o sistema como um todo, como era feito no sistema no ciclo de vida em cascata. O nosso próximo ciclo de vida, ou modelo de processo, é o evolucionário prototipação. O que é isso? Muitas vezes, o analista de sistemas, ao se deparar com a necessidade de criação de um sistema, ele tem dúvidas, não tem clareza de tudo aquilo que ele precisa construir nesse sistema. Desta forma, ele vai elaborar protótipos, modelos do sistema, para que ele possa apresentar esses modelos aos clientes e tirar as suas dúvidas e verificar se ele está caminhando no caminho certo. Ou seja, eu tenho uma coleta de requisitos, eu vou elaborar um protótipo, um projeto rápido e vou construir um protótipo. A partir daí, eu vou avaliar esse protótipo junto com o cliente, para verificar se eu estou atendendo à necessidade do meu cliente. Vou refinar esse protótipo de acordo com o diálogo que eu tenho com o meu cliente. E a partir daí é que eu começo, então, a desenvolver o meu sistema. Quando eu já não tenho mais dúvidas e quando o cliente também tem a certeza de que eu vou conseguir construir o sistema que ele está esperando. Um outro sistema, um outro ciclo de vida que podemos utilizar é o evolucionário incremental. Nesse ciclo de vida, nós temos a seguinte questão. Eu tenho uma descrição geral de tudo aquilo que eu vou desenvolver para atender às necessidades do meu cliente. A partir daqui, deste ponto, eu vou fazer a análise e o projeto e vou ter uma versão inicial do meu sistema. Após essa versão inicial, eu continuo fazendo análise e projeto, codificação e testes, até que eu consiga entregar essa versão inicial para o meu cliente. É uma versão que o cliente pode utilizar, é um produto para o cliente. Feito isso, eu começo a trabalhar em novas versões deste sistema.
vou incrementando este sistema. Da mesma forma, fazendo análise, o projeto, a codificação e os testes, criando a versão intermediária, quantas forem necessárias, até eu chegar na versão final do meu sistema. Desta forma, também, o cliente poderá ter em mãos várias partes do sistema ao longo do tempo. É um outro ciclo de vida evolucionário em relação ao ciclo de vida cascata. Com tudo isso, vimos como é que eu posso trabalhar para desenvolver esse sistema. Mas como é que eu sei que preciso desenvolver um sistema? Significa que eu estarei atendendo a uma necessidade do meu cliente. Essa necessidade, que vai ter que ser satisfeita, eu chamo de requisito. Em informática, trabalhamos duas formas de requisitos. Eu tenho requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Requisitos funcionais são as ações que o sistema deve realizar, independente das exigências tecnológicas ou físicas, para atender a necessidade de negócio do cliente. O que isso significa? Significa que nós temos que entender o que o cliente quer que o sistema faça, sem se preocupar com a questão técnica. Se vamos fazer esse sistema numa linguagem A, numa linguagem B ou numa linguagem C. Se vamos usar um banco de dados A, B ou C. Mas temos sim que entender o que é a necessidade do cliente. Quais são as funções, as funcionalidades que o cliente quer que o sistema ofereça para ele. Alguns exemplos de requisitos funcionais: emitir o relatório de vendas, registrar o pedido de compras, enviar um e-mail com as promoções de vendas. O que temos aqui, nesses exemplos, são funções que um sistema deve oferecer para atender a uma necessidade. Requisitos não funcionais. Ao contrário dos requisitos funcionais, que diz o que o sistema deve fazer, um requisito não funcional vai demonstrar restrições que o sistema deve atender ou ter, né? As quais são relacionadas às características do próprio sistema ou do ambiente a que ele pertence. Exemplos de requisitos não funcionais. O sistema deve ser compatível com o Windows 7. O sistema ficará em funcionamento 24/7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. O que isso significa? Eu estou colocando aqui restrições a todo o sistema. Não estou tratando de uma função específica, mas sim falando de características que o sistema deve apresentar e atender. É muito importante termos em mente esses requisitos não funcionais no momento em que estamos fazendo o levantamento com o cliente, pois muitas vezes atendemos o requisito funcional, ou seja, entregamos o sistema com as funcionalidades que o cliente deseja, mas esse sistema apresenta defeitos, como, por exemplo, é um sistema lento. É um sistema que está sempre com problemas, com falhas, caindo. É um sistema
que não foi desenvolvido numa linguagem na qual o cliente gostaria que fosse. Essas necessidades nós consideramos como requisitos não funcionais, pois ela pode dar um impacto no sistema como um todo. Portanto, temos que prestar atenção a essa questão dos requisitos não funcionais. Modelando o sistema. Como modelar um sistema? Existem várias formas de se modelar sistema, várias óticas de se modelar o sistema. Nós vamos ver aqui uma introdução de como vamos modelar um sistema. Vamos estar falando de uma forma que tem como base olhar os processos que esse sistema vai ter e os dados que este sistema vai processar. É uma ótica que chamamos de análise estruturada. Nessa ótica da análise estruturada, nós desenvolvemos um diagrama que se chama diagrama de fluxo de dados. Ele tem uma abordagem top-down. O que é uma abordagem top-down? Nós vamos construir, modelar o sistema pensando numa visão macro e caminhando aos poucos para chegar aos detalhes deste sistema. Para isso, construímos uma primeira versão do diagrama que chamamos de diagrama de contexto. E a partir deste diagrama de contexto, vamos criando vários níveis do nosso diagrama. Ou seja, criamos um diagrama nível 1, um diagrama nível 2, nível 3 e quantos níveis forem necessários até que chegamos à conclusão de que não precisamos mais fazer a modelagem e que o modelo já está pronto para ser codificado. É um diagrama muito fácil, muito simples de ser feito, porque ele apresenta apenas 4 elementos. Nós temos esses 4 elementos para trabalhar o diagrama de fluxo de dados. Temos a entidade externa, a qual é representada por este símbolo, que é um quadrado. O que representa a entidade externa no diagrama de fluxo de dados? Ela representa toda a origem e o destino de dados do sistema. Depósito de dados. Como nós falamos, o diagrama de fluxo de dados vai trabalhar com a questão de processos e dados. Então, o depósito de dados vai indicar para o diagrama o local, o agrupamento de dados do sistema. Temos aqui o processo. O processo pode ser representado graficamente de 2 formas, ou por este retângulo de bordas arredondadas, ou por este círculo. O que é, então, o nosso processo? Como nós vimos anteriormente, o nosso requisito funcional nos diz quais são as funções que o sistema deve apresentar. Aqui trabalharemos, então, o processo a partir dos nossos requisitos funcionais. Ou seja, o processo ele será uma função do sistema.
e os fluxos de dados. Como o próprio nome diz, ele vai ser o fluxo que vai indicar por onde caminham os dados. São representações de setas. Vamos imaginar o seguinte estudo de caso. O funcionário, na entrada da empresa, tem a catraca liberada a partir da leitura da sua digital ou dos dados do seu crachá. Ao ser feita a sua identificação pela digital ou crachá, ocorre também o registro do seu ponto. Vamos verificar aqui como seria a modelagem deste sistema para atender a esta necessidade que temos aqui. Como falamos, na ótica da análise estruturada, começamos a desenvolver na abordagem top-down, uma abordagem de cima para baixo, uma visão macro para uma visão mais detalhada. Então, o primeiro diagrama que fazemos é o diagrama de contexto, o nível 0. É a visão mais macro do nosso sistema, dentro da ótica da análise estruturada. Nessa visão do diagrama de contexto, também conhecida como DFD de nível 0, nós trabalhamos apenas o símbolo do processo, mas aqui com o conceito do sistema que vamos desenvolver. Como vimos, então, no nosso estudo de caso, o sistema que queremos desenvolver é o sistema de controle de ponto. Precisamos, então, representar as entidades externas, a origem e o destino dos dados. Como vimos no nosso estudo de caso, o funcionário, ao passar por uma catraca, ele precisa informar os dados do seu crachá ou a sua digital. Então, a origem da informação é a partir do funcionário, que fornece a sua digital ou os dados do seu crachá. A partir daí, o que vai acontecer? O sistema processa esses dados e oferece um resultado para o funcionário. Esse resultado é a liberação da catraca. Então, temos aqui a visão macro que precisamos, então, explodir e descobrir quais são as funções necessárias para completar este sistema. Para isso, vamos, então, elaborar o diagrama de fluxo de dados no nível 1. Temos aqui a representação do funcionário novamente, a entidade externa, que vai ser a origem dos dados. Vamos perceber vários elementos aqui que são os processos. Como é que está acontecendo essa diagramação? O funcionário passa, então, os dados do crachá para um processo que vai identificar esse crachá. Ou ele vai passar a sua digital para um processo que vai identificar essa digital. Para que possa ser identificado o crachá, esse processo precisa buscar, num depósito de dados, a informação do funcionário. Todos os dados necessários armazenados para que ele possa fazer essa identificação. Da mesma forma, eu tenho um depósito de dados com as digitais de todos os meus funcionários. Este processo, que vai fazer a identificação da digital do funcionário, precisa também buscar as informações da digital que estão armazenadas. Feito essa
identificação da digital, feita a identificação do crachá, eu posso, então, passar para o processo que vai fazer a liberação da catraca. Então, perceba, nós tínhamos um único processo que era o sistema. Agora, estamos detalhando quais são as funcionalidades que precisarão ser construídas neste sistema. Além disso, quando eu estou liberando a catraca, eu estou também armazenando as informações de ponto do funcionário. Ou seja, eu estou registrando o ponto do meu funcionário. Muito bem. Será que com essas informações eu já consigo elaborar, construir os programas que são necessários para este sistema? Não. Talvez eu preciso deixar mais claro para o programador como é que ele vai fazer essa identificação do crachá. E da mesma forma, como é que vai ser feita a identificação da digital. Estamos aqui, então, num nível abaixo. Estamos fazendo o diagrama de fluxo de dados nível 2. O que é esse nível 2? Vamos perceber que temos aqui um processo que é o nosso validar crachá. E o nosso processo que é o nosso identificar digital, que foram os processos criados no nível anterior, no nosso nível 1. Vamos detalhar, então, o que é esse processo, validar crachá. O que é que o programador deverá programar nesse validar crachá? Então, eu tenho um processo P1.1, que é o ler crachá. Esse processo vai receber do funcionário os dados do crachá, vai ler esses dados e vai fazer a validação desses dados com as informações que estão cadastradas. Desta forma, o programador sabe que ele vai ter que programar a leitura do crachá e programar uma validação destes dados que foram lidos. Também, do outro lado, vamos explodir o processo de identificar digital. Temos aqui, da mesma forma como é feito com crachá, eu tenho que fazer a leitura da digital do nosso funcionário. Feita a leitura da digital, preciso fazer a validação desta digital, com base nas digitais que estão armazenadas no sistema. Desta forma, fica claro para o programador que ele precisa desenvolver uma parte do programa para fazer a leitura da digital e outra parte do programa para fazer a validação da digital. Essa validação da digital, como a validação do crachá, repassa a informação para o processo de liberar catraca, indicando que o funcionário está validado. E desta forma é feita a marcação do ponto do funcionário. E é feita a liberação da catraca. Como podemos ver, aqui os processos foram expandidos de uma forma bem simples. Não há mais a necessidade de eu fazer mais nenhuma explosão, porque já está claro ao programador que ele precisa programar essas duas funções
do sistema para tratar o crachá. E precisa programar essas duas funções do sistema para tratar a digital no aluno. Como vocês viram aqui, a elaboração do DFD é feita de uma forma top-down. Eu começo a pensar numa visão macro. Penso no sistema que eu quero construir. Identifico as entidades externas que vão enviar a informação para o sistema e que vão receber a informação do sistema. Essa aula, então, foi baseada nesta bibliografia. Temos aqui alguns livros importantes, como Análise Estruturada de Sistemas, Engenharia de Software, do Roger Pressman, e o Engenharia de Software, do Ian Somerville. Recomendo a todos que queiram se aprofundar nesses assuntos a leitura destes livros. Espero que tenham gostado desta aula e que possam se desenvolver e se aperfeiçoar nestes assuntos. Muito obrigado.